tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. O time de hoje precisou renascer das cinzas para continuar escrevendo a sua grande história. Conheçam agora a história do Porto. Nome oficial: Futebol Clube do Porto, Fundação 1893. Apelidos: Dragões, Azuis e Brancos. O torcedor é chamado de portista e a cidade sede é Porto, que fica numa região chamada de Região do Norte, lá em Portugal. A cidade do Porto aí, que é a segunda maior cidade do país, conhecida por sua ótima gastronomia e também pela produção do famoso vinho do Porto. As origens do Porto estão ligadas a dois homens que foram muito importantes para que o clube pudesse nascer e se desenvolver. O primeiro deles foi Antônio Nicolau da Almeida. Em 1893, ele retornou de mais uma de suas várias viagens à Inglaterra, onde foi lá que ele havia aprendido a jogar futebol. Inclusive ele se apaixonou pelo esporte e então passou a sonhar com a ideia de criar um time no seu país de origem. Bom, e esse sonho se tornou realidade quando o Antônio voltou para a cidade do Porto, onde começou a trabalhar como comerciante de vinhos e acumulou recursos para dar início ao seu projeto. Ele reuniu alguns praticantes, encontrou um lugar para realizar os primeiros treinos da equipe e no dia 28 de setembro de 1893 anunciou a criação do seu tão sonhado clube, definindo como nome oficial Futebol Clube do Porto. No mês seguinte, Antônio convidou o clube lisbonense, que havia sido fundado no ano anterior, para disputar uma partida com o seu time que estava dando os primeiros passos. Só que não foi uma partida qualquer, viu? Esse jogo aí contou com as presenças ilustres do rei e da rainha de Portugal daquela época, Dom Carlos I e a sua esposa, Dona Amélia. Pois é, mas infelizmente eles assistiram a uma derrota do Porto. Apesar dessa derrota, o time estava indo muito bem, se estruturando cada vez mais. Porém, 3 anos depois de o time ser criado, aconteceu um fato curioso e que simbolizou um momento de declínio da equipe. Antônio, que era jogador e também acumulava a função de presidente da equipe, se casou com Hilda Hansen. Até aí, claro, tudo normal. Só que Hilda considerava o futebol um esporte muito violento, e aí ela pediu para que Antônio se afastasse do clube, e como ele estava apaixonado por ela, aceitou o pedido. Porém, o time sem a direção dele se perdeu dentro e fora de campo. Para resumir, quase foi à falência poucos anos depois de ter sido fundado. Daí, no ano de 1906, entrou em cena um segundo homem importante na história do clube, que não deixou que o Porto fosse extinto, porque do jeito que as coisas estavam indo, era isso que ia acontecer. Esse homem era amigo de Antônio e se chamava José Monteiro da Costa. Coincidentemente, ele também amava futebol e estava com um projeto em andamento para criar o seu próprio clube na cidade. Mas depois de saber que o Antônio havia criado o Futebol Clube do Porto e descobrir que o time estava quase falindo, ele conversou com seu amigo e decidiu propor uma espécie de refundação da equipe, ajustando o nome do time para Futebol Clube do Porto. Além disso, eles alugaram uma nova sede e também começaram a incluir outras modalidades esportivas na estrutura do clube. Então assim, apesar dessa refundação do clube, entre aspas, ter acontecido, tem aí algumas divergências dentro do clube sobre qual é a data de fundação da equipe, tá? Alguns membros acreditam que é 1893, já outros consideram que a fundação do clube oficial foi em 1906. O site do Porto considera a primeira opção. Bom, então se eu fosse resumir, eu diria que a semente do clube foi lançada em 1893, chegou a florescer, mas só vingou mesmo em 1906. Inicialmente, o Porto iria ter como cores principais o verde e branco, porque essas são as cores que representam o brasão da cidade do Porto. Mas em 1909, José Monteiro da Costa, que havia ajudado na reconstrução do time,
fez questão de que as cores azul e branco simbolizassem a equipe, e ele quis que essas cores estivessem presentes tanto no uniforme quanto no escudo, porque de certa forma iria valorizar os princípios da monarquia portuguesa, que eram representadas por essas cores. Então o uniforme do time tem a predominância aí dessas cores, a camisa é listrada em azul e branco, o calção na maioria das vezes também aparece na cor azul. Curiosamente, a base central do emblema atual do Porto foi desenhado por um dos jogadores da equipe em 1922, chamado Simplício. Ele uniu um círculo, simbolizando uma bola, com a abreviatura do nome do time. Com o tempo, o escudo foi ganhando novos elementos e foi se tornando mais moderno. Eu diria que de todos os escudos que eu já analisei aqui no canal, né, de todos os times que eu já fiz vídeo, esse do Porto é um dos que tem mais elementos representativos, então eu vou falar dos mais relevantes, beleza? Então olha só, atualmente então ele mistura símbolos da cidade do Porto e outros componentes que expressam a monarquia portuguesa. Por exemplo, no centro temos uma imagem que mostra a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Vendôma, junto com o símbolo nacional do país. Em volta disso, a gente pode ver ali um colar representando uma condecoração portuguesa chamada de torre e espada. Na parte superior do emblema tem a imagem de um dragão, que é um elemento mitológico, símbolo da cidade do Porto, inclusive representa aí o apelido do time, né, e o mascote também. E essa coroa que a gente pode ver em cima é em alusão ao Duque do Porto. A cor azul, que é destaque, né, tanto do escudo quanto do uniforme do time, tem muita influência, como eu disse, de José Monteiro da Costa. Ele defendia o azul e o branco por serem as cores da monarquia, no qual ele queria valorizar. O nome do estádio do Porto se chama Estádio do Dragão, tem uma capacidade para cerca de 50 mil pessoas. Foi inaugurado em 2003 no jogo Porto 2, Barcelona 0. Ele foi inaugurado aí nesse jogo contra o Barcelona, como eu disse. E uma curiosidade aí, pessoal, essa partida aí amistosa marcou aí a estreia de Lionel Messi com 16 anos vestindo a camisa do Barcelona. Ele aí, né, que claro, veio a se tornar um dos melhores jogadores da história do futebol. O centro de treinamento do Porto se chama Centro de Treinos e Formação Desportiva Porto Gaia. Esse complexo de treinamentos aí foi financiado pela prefeitura da cidade de Vila Nova de Gaia, que fica próxima à cidade de Porto, tá? Ele foi cedido ao clube do Porto por meio de uma parceria que tem um período aí de 50 anos, começou lá em 2002. Agora dá uma olhadinha aqui nos principais títulos que o Porto ganhou até o momento que eu gravo esse vídeo, beleza? Lembrando aí que esse vídeo foi gravado em dezembro de 2022. A nível nacional, o Porto já ganhou o Campeonato Português 30 vezes, a última conquista foi na temporada 2021-2022. Tem também aqui a Taça de Portugal, conquistada 18 vezes pela equipe. Agora a nível internacional, podemos destacar aqui o Intercontinental, que é considerado o Mundial de Clubes, né? Vencido aí em 2 oportunidades. Tem também a Liga dos Campeões da Europa, vencida 2 vezes também. E a Liga Europa, conquistada também 2 vezes aí nas temporadas 2002-2003 e 2010-11. Agora, quando o assunto é rivalidade, o maior rival do Porto é o Benfica. Quando eles se enfrentam, o jogo recebe o nome de O Clássico. Eu posso destacar também aí o time do Sporting, que rivaliza aí com o Porto, né? Quando eles se enfrentam, o jogo recebe o nome de Dragões contra Leões. E no pódio aqui de rivalidade, né, na terceira posição, digamos assim, eu coloquei aqui a equipe do Braga. Muito por conta, pessoal, de que o Braga ele vem apresentando aí um certo potencial de crescimento lá em Portugal, tá? Mas se eu pudesse colocar uma outra equipe também aqui para simbolizar equipes que rivalizam com o Porto, eu colocaria aqui o Boa Vista, que é um time lá da região
da cidade de Porto, tá? Inclusive quando eles se enfrentam lá, o jogo até recebe o nome de Derby de Porto, porém o Boa Vista não vem apresentando assim um grande potencial na atualidade para manter assim um nível de crescimento grande como o Braga, beleza? Agora confiram aqui alguns ídolos do clube, lembrando que essa tela aqui, pessoal, mostra apenas alguns jogadores que são considerados ídolos do clube, né? Se você for um torcedor do Porto ou tiver mais conhecimento sobre a história do time, pode ficar à vontade para colocar aqui na seção de comentários outros jogadores ou técnicos que são considerados ídolos também do time. Eu separei aqui alguns, ó, destaque para o Mourinho, João Pinto, Jardel, Hulk, Diego, Carlos Alberto, Deco, que é brasileiro e se naturalizou português, Ricardo Carvalho. O meu destaque vai para o Fernando Gomes, ele foi um dos maiores jogadores da história do Porto, foi um jogador que jogou na posição de atacante, jogou 451 partidas e marcou 355 gols pelos Dragões, além de ter conquistado vários títulos. Agora eu vou colocar algumas imagens da torcida do Porto fazendo festa, cantando lá nos estádios de Portugal e da Europa. Confere aí. Olha só, eu vou deixar aqui na descrição um link para você conferir a história do Benfica, tá? Que é o maior rival do Porto. E se você quiser sugerir outros times europeus para que eu possa apresentar aqui no canal, fique à vontade, escreve lá na seção de comentários. E eu vou deixar também aí na descrição aí um link para você conhecer o meu treinamento Manual do Futebol, para você que quer conhecer mais a história de outros times do Brasil e do mundo, a história do futebol, regras, táticas, histórias das edições de Copa do Mundo, enfim, é um treinamento para você evoluir aí no seu conhecimento de futebol, beleza? Vou deixar o link então na descrição, confere lá mais detalhes. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal para você não perder nenhum próximo vídeo e não esquece também de deixar o seu like para você fortalecer aqui o canal, ok? Vou ficando por aqui então, abraço e até o próximo vídeo.